Uma boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento, para que a gente faça a nossa reflexão desta noite, que é sobre o título Os Últimos Serão os Primeiros, que é uma continuação daquilo que nós falamos há uns 15 dias atrás, dos trabalhadores da vinha. Uma coisa bem interessante quando Jesus ele coloca a questão dos últimos serão os primeiros, né? Porque na cultura, até na nossa cultura, assim, tem um pouco, porque nós somos, assim, vamos dizer assim, a nossa cultura ela é fundada no cristianismo. E o cristianismo, a gente sabe que deriva dos romanos e dos hebreus, dos judeus. E é interessante que a questão do primeiro filho, o primogênito, tem toda aquela mística sobre o primogênito ser o herdeiro da família, aquele que vai suceder a liderança da família. Isso tinha essa conotação, e até hoje tem, sempre é o mais velho, o filho mais velho. Mas olha que interessante, na prática é diferente. Por exemplo, citando um exemplo da história dos hebreus, o rei Davi era o caçula, ele não era o primeiro. E outros e tantos outros, que é interessante isso, né? Agora, por que ele assume em detrimento dos mais velhos? Ele tinha melhor preparo, ele teve virtudes. Quando Jesus ele coloca essa questão que os últimos serão os primeiros, ele coloca lá no trabalhador da vinha. Vamos colocar a vinha aqui, a nossa vida encarnada. Se nós sempre estamos buscando o nosso bem-estar, a nossa felicidade, então ele coloca que se assemelhava ao reino de Deus, aquele trabalhador, dono de uma vinha que chamava as pessoas a trabalhar. Aí ele coloca que muitos eram chamados. Vamos pensar, em toda a nossa vida nós temos oportunidades. Nós às vezes conseguimos enxergar essas oportunidades. Quanto tempo a gente bate cabeça em situações que às vezes a gente fica repetindo as mesmas escolhas e tendo os mesmos resultados. E a gente não se dá a perceber que às vezes aquilo está nos causando sofrimento, mas a gente ainda não se apercebe. Mas de boa vontade a gente busca acertar. E a gente é responsável às vezes por situações ruins. Até que com o passar do tempo, a gente começa a perceber verdades em nós. E aí a gente começa a buscar transformar em nós, às vezes, comportamentos que nos traz um problema. Para a gente exemplificar, vamos colocar uma questão do corpo. Às vezes a gente começa a exagerar em determinadas situações e isso se reflete no corpo, em doença. E aí a gente descobre que às vezes a causa da doença está no nosso comportamento em não respeitar o limite da matéria. Aí a gente tem duas escolhas: mudar ou continuar. Só que para a gente mudar, a gente precisa ter um outro parâmetro. Então, como na parábola da vinha, aqueles que foram chamados na última hora, eles eram pessoas de boa vontade e trabalhadores. Eles não enxergavam uma oportunidade porque não tinha, às vezes, aquele que dava um direcionamento. Quando se teve direcionamento e eles abraçaram,
eles receberam o mesmo que aqueles que já estavam no início. Agora, por que eles receberam a mesma recompensa? Por que eles tiveram, colheram o mesmo fruto? Porque não interessa para nós aqui, nesta encarnação, não interessa se nós temos, já estamos lá, como eles chamam, na terceira idade ou na idade mais madura, quando a gente sai ali da adolescência. O importante é que a gente tenha objetivos. O importante é que a gente coloque em nossa, vamos falar, meta de vida, o nosso bem-estar. Só que a gente ainda se confunde muito, porque na realidade o mundo em que a gente vive, ele coloca muitos obstáculos. E esses obstáculos, eles são como ilusões, situações transitórias, e que nós fazemos escolha por uma questão. Enquanto nós estamos encarnados, o corpo físico exerce influência no nosso comportamento. Por isso que às vezes é interessante quando as pessoas vão fazer um estudo no Espiritismo, mas de uma forma, tirando a crença racional, se confunde muito, mas isso é muito complicado. Por quê? Se estuda o cérebro e tem lá determinados fatores que determinam o comportamento das pessoas. Mas olha que interessante. Às vezes nós podemos estar num grupo social que também vai influenciar o nosso comportamento. Mas é interessante que em todos os lugares há exceções. Em todos os lugares há exceções. E às vezes as exceções é difícil de explicar. Aí entra uma questão dessa explicação. Quando Jesus ele coloca os últimos serão os primeiros, que não importa essa questão do tempo para o Espírito, e sim do aproveitamento, do trabalho, da perseverança que ele teve. Então todos nós somos semelhantes, mas nós temos as nossas diferenças. E por que nós temos as nossas diferenças? Quando a gente estuda no caso da doutrina espírita, que é interessante, neste texto ele fala da questão dos trabalhadores de primeira hora, segunda hora. Aí ele coloca lá vamos fazer uma analogia. O Espírito coloca que o trabalhador da primeira hora sendo, vamos falar, tempo Moisés, que trouxe algumas regras sociais e morais para o povo. Aí depois ele vai colocando Jesus. Aí ele coloca a doutrina espírita. Mas olha, fica bem interessante uma coisa. E nós aqui, 2000 anos depois, 5.000 anos depois de Moisés, 2.000 anos depois de Jesus, nós estamos usufruindo o trabalho dos nossos antecessores. Então, neste exato momento, se a gente for colocar na situação de tempo, nós somos a última hora. Nós somos os últimos. Só que também nós somos os primeiros dos próximos que virão. Que nós seremos os antecessores. Assim como nós estamos dentro de uma casa espírita, tudo isso começou quando Kardec viu em todos aqueles fenômenos que acontecia, em toda a informação que estava sendo trazida por supostos inteligências do além, que tinha um conteúdo filosófico. Ora, caiu na mão de um senhor, Kardec, que tinha conhecimento. E aí ele comparou aquilo que se dizia com o que se tinha
Ele coloca lá na mais alta filosofia da época. E aí ele falou, isso é interessante, porque as meninas que estão respondendo isso, ou seja, ele fazia a psicografia, eram garotas de 13, 14 anos. Elas não tinham esse entendimento para dar aquelas respostas profundas. E ali ele começou o trabalho. Vamos se dizer, ele é o primeiro. Depois dele vieram os segundos, os terceiros, todos aqueles que ajudaram, todos aqueles que duvidaram. Porque quando se duvidava, aí que sim que se testava e falava, olha, a gente começa a ganhar convicção. E se formou o quê? Um corpo de doutrina, de filosofia. Ele coloca lá, filosofia espiritualista. E hoje a gente aproveita aqui desse trabalho. Então, quando a gente abre o Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, ele coloca aqui os trabalhadores da última hora seriam os espíritos. Ora, mas ele já está lá no século XIX falando isso, nós estamos no século XXI. Então a gente precisa entender que os primeiros serão os últimos primeiros, mas a gente tem que pôr um ponto: reencarnação. Muitos de nós, é bem provável que de repente sejamos moradores aqui do planeta pela segunda, terceira vez. Aquela vez nós éramos os últimos ou os primeiros. Então essa questão do último e primeiro, ela não tem nada a ver com a questão do tempo cronológico. Jesus ele coloca aquilo para exemplificar da melhor maneira possível, porque a questão do tempo, ela é algo que até a ciência hoje diz, tem dúvida se o tempo existe. Fica um negócio mais maluco ainda, porque a percepção do tempo é diferente para cada um. Aqui a gente vai ficar 25 minutos aqui, já passou 15. Para alguns já passou 40 minutos. Para mim que estou falando, de repente, 2 horas. Para outros, passa muito rápido. Às vezes, para quem está em casa, está ouvindo pelo fone de ouvido e fazendo outras coisas, quando vê, ele acabou. Quando ele vai prestar atenção, já acabou. O sofrimento para a gente dura o tempo em que a gente acorda, no tempo em que a gente toma parte de uma situação, quando a gente descobre a causa. Às vezes tem pessoas que elas vão para no hospital e sem diagnóstico, e aquilo mata, porque dói, ninguém sabe onde dói, mas não sabe por que dói. Então se examina daqui, se examina dali, e por prudência às vezes não se pode dar uma medicação para não se errar, né? Agora, para quem está doendo, qual é o tempo? Para quem está acompanhando, que às vezes o doente, como uma vez um médico no pronto-socorro disse, olha, o doente você aplica um analgésico, ele se acalma. O problema é o acompanhante, que ele está ali na aflição. E aí, por falta de conhecimento, ele vê todo aquele procedimento no hospital, ele acha que ele está sendo o quê? Mal atendido. Aí entra o quê? A indignação. Então, para aquele que não tem conhecimento das coisas, às vezes o sofrimento para ele é imenso. Por isso que, para alguns espíritos, ele se acha
em sofrimento eterno. Para alguns espíritos, desencarnar é apenas mudar uma veste. Para outros, tem muito mais perturbação que o necessário. Aí é que a gente vem a essa questão da missão dos espíritos, da missão daqueles que entram em contato com a doutrina espírita, porque nós temos lá alguns conhecimentos. Do dogma da reencarnação. Da progressão dos espíritos. Não somos todos iguais. Nós somos semelhantes, mas uns mais que os outros são responsáveis pelo bom ou mau uso do desempenho das oportunidades da vida. Todos nós, tirando essa questão de, vamos falar de conversa motivacional, porque isso é terrível, é passar receita pronta para os outros, que às vezes aplica e não funciona, né? Mas assim, de maneira geral, vamos ver assim, por exemplo, algo que é uma verdade absoluta, que é o desencarne, a morte do corpo físico. Para muitos, a morte é o fim. Para outros, não. Continua, mas não sabe aonde e não sabe como. Aqueles que têm um contato com a doutrina espírita, eles têm o quê? Um conhecimento de como, para quê, só que ainda é muito, sabe, fica aquela neblina e gera muita dúvida. E é interessante que na dúvida, aí a gente começa a criar os nossos sistemas. O que é um sistema? A gente cria um sistema. É como a reencarnação. Muitos de nós ainda temos aquilo que a gente encarna aqui para pagar dívida. Questão de karma, isso é uma questão de um povo antigo, indiano. A gente é responsável, é diferente. O que é ser responsável? É quando a gente toma conhecimento que as nossas atitudes prejudicam a nós e ao nosso meio onde a gente vive. E aí fala, tá, mas dessa forma que nós fazemos, não traz um resultado bom, tá? Então, que forma que tem? Aí, olha lá, veja Jesus, tá, vamos olhar Jesus. Aí você olha Jesus, às vezes o Jesus que é uma figura que foi desenhada para instruir um povo que estava difícil de entender. Quando ele fala veja Jesus, é ver aquilo que ele ensinou. Então entra numa questão, missão dos espíritas. Olhando um texto de um espírito que não quis se identificar, tem na Revista Espírita de 1868, ele coloca lá, a melhor propaganda é o nome do texto. E lá ele discorre. Espíritos. Se nós precisamos difundir e divulgar, ou seja, divulgar, tornar público, difundir e espalhar, esse conhecimento, a gente precisa se aprofundar. Então aí ele coloca lá, qual que é o aprofundamento necessário? Na filosofia espírita, o estudo, a reflexão em cima do livro dos Espíritos e a prática ao livro dos Médiuns. E aí ele coloca, com qual objetivo?
a transformação moral do indivíduo. Então, quando a gente olha assim a questão do Livro dos Espíritos, ele é um livro filosófico. Sabe por quê? Porque assim, Jesus é uma questão filosófica para a gente. Para ele, aquilo é a vivência. Para nós, não. Porque quando ele fala, quando chega um em desespero, ele fala: calma, olha as aves do céu, não tecem nem fiam, e Deus veste essas aves com a sua melhor roupa. Vamos prestar atenção, quem já viu um tucano, uma arara azul, ela tem detalhes nas penas de um colorido que muitos românticos dizem que Deus pintou à mão. E aquilo tem um significado, tem uma serventia? Tem para aquela espécie. Nós, seres humanos, olha que interessante, no exterior nós somos completamente, às vezes, muito diferentes. Mas na essência de ser humano, aqui nós somos iguais. Todos nós viemos ao mundo por um pai e uma mãe, de repente nem conhecemos. Todos nós fomos amamentados, às vezes nem sempre pelo pai e a mãe biológica. Todos nós crescemos, nos desenvolvemos, nos reproduzimos, depende, e morremos. Esse é um ciclo natural. Agora, como que a gente convive? Isso é totalmente diferente das aves que Jesus disse. Só que o é interessante, a ave, ela recebe comida se ela ficar parada dentro do ninho? Não. Então, ela trabalha, ela voa, ela procura e ela encontra. O que ele quer dizer filosoficamente? Que se nós formos pessoas esperando que algo caia do céu, só vai cair chuva, granizo, asteroide. O que cai lá de cima, satélite velho, avião, não cai. Aí é que ele disse: o trabalhador, aquele cidadão que chegou quando a obra estava pronta, na realidade é assim, a necessidade dele enquanto trabalhador é sempre buscar solução para os seus problemas. E não pegar o problema, colocar nas costas, ou colocar nas costas do pai, da mãe, do vizinho, sei lá, do governo. Mas tem responsabilidade da sociedade? Tem, mas não é 100%. Todos os nossos problemas, alguns dos problemas, nós não conseguimos solucionar sozinhos. Mas nós podemos o quê? Buscar ajuda. Isto é trabalho. Trabalho é toda ocupação, seja ela remunerada ou não. O espírito do trabalho é quando ele busca aprimorar o seu interior. E para isso ele vai usar todas as ferramentas que estão disponíveis, todas as oportunidades que quem criou? O próprio ser humano no planeta Terra. E com a ajuda de seres invisíveis, de santos, de anjos, disso, daquilo, segundo a cultura de cada um. Então, até o ateu, que não acredita em nada, ele tem oportunidade. Porque é no convívio com outro ser humano que ele é capaz de
falar, olha, isso não é bom e isso é legal na conduta coletiva de todo mundo. E ele estabelece. E ele estabelece como? Usando ele, o parâmetro. Tá bom para ele? Então tá bom para o outro. Se não tá bom para o outro, por que tem que estar bom para mim? Jesus falou a mesma coisa. Antes dele também. Antes dele. Então quando a gente diz assim, abre esse livro e olha lá, não sei se em todos, né? Assim, que os espíritos são os trabalhadores da última hora, não é para a gente subir no pedestal. Não. É para a gente entender uma coisa, que a primeira hora na doutrina espírita teve Kardec e todos os outros que seguiram. Hoje a gente tem que entender aquilo que foi posto. Mas aí a gente prefere o quê? Esperar o milagre. Ou esperar que os espíritos nos ajudem. Por que ajudaram a Kardec? Mas por que ajudaram? Porque viram que o cara tinha boa vontade e era trabalhador. Então é assim, nós somos influenciados para o bem à medida que nós procuramos o bem, na medida em que nós trabalhamos o bem. E por uma questão de justiça, o outro lado é a mesma. Por isso que se diz a progressão dos espíritos. Existem espíritos de todas as ordens. Nós nos deixamos influenciar e também influenciamos pelo nosso conhecimento, pelas nossas vontades, pelos nossos defeitos, pelas nossas virtudes. Aí muitos dizem assim, nossa, mas o mundo é ruim, Deus não faz nada. Nossa, Deus não fez nada, é meio complicado, né? Mas isso é interessante, porque todos esses que às vezes diz que Deus não faz nada, também eles estão buscando um sentido para a vida como nós. Agora, quem é o último, quem é o primeiro? É aquele que tem boa vontade de trabalhar para si mesmo e para a coletividade. É aquele, como diz nessa comunicação, nesse espírito da melhor propaganda, é aquele que, no nosso caso, o nosso remédio, a doutrina espírita, a gente entende, torna público e espalha. E de que forma? De uma forma racional. Vamos pensar naquilo que faz sentido para a gente. Tudo que não faz sentido para a gente, às vezes a gente sai falando como se fosse uma caixa de repetição. Tem muitas coisas que a gente ainda repete aquilo que os outros dizem. Mas, como se diz, existem sempre os primeiros, os últimos. Aquele que já pega uma obra pronta e senta e não faz mais nada, ele se torna o quê? Indigno de receber aquele denário do trabalhador da última hora. E só para encerrar, que é uma questão de tempo, né? Aqui na nossa Feira do Livro Usado tem uma frasezinha muito interessante, que é um provérbio chinês, né? A gente não precisa ter receio do avanço lento. A gente tem receio de ficar parado. O avanço lento é tempo. Cada um tem o seu tempo. O problema é ficar parado. Isso tudo tem a ver com essa parábola da vinha, que aqueles que chegaram por último, eles chegaram por último porque não tiveram oportunidade ou direcionamento.
Quando tiver o direcionamento, eles abraçaram. E não ficaram olhando para aqueles que chegou primeiro, segundo e terceiro. Os que chegaram primeiro se sentiram o quê? Os verdadeiros trabalhadores. E aí começaram a invejar os últimos. Aí se esquece um ponto. A reencarnação, se a gente colocar essa questão, o dogma da reencarnação, não existe primeiros e últimos. Existe sim um avanço, que ele pode ser lento ou rápido, dependendo das escolhas que a gente faz com aquilo que a gente tem de oportunidade na vida. Muitos não tiveram a oportunidade que nós tivemos. Mas não é a última vez que eles estarão por aqui. Ou terão outras oportunidades. Cabe atender. Cabe a gente buscar com boa vontade e trabalhar. Então, todos nós tenhamos uma boa noite e até a próxima oportunidade.